Junte-se a mim na leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 34. Ou se preferir também, você pode acompanhar pela projeção. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Ezequiel, capítulo 34, versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, um dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair de outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Amém? Pai querido, continua falando conosco, Senhor Deus, nesta noite. Me usa como instrumento para trazer nessa noite uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto e também uma mensagem de reflexão, Pai. Que esta mensagem, eu não sei aonde ela vai chegar por meio da internet, mas que a pessoa que escutá-la possa ser abençoada grandemente, Pai. Que essa mensagem possa chegar àquele que está perdido, àquele que está desamparado, àquele que está precisando de Ti. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero te falar sobre um glorioso pastor, que é o nosso Deus. E eu também quero te falar o que significa ser uma ovelha. Você já parou para observar quantas vezes a Bíblia nos chama de ovelhas? Quando a Bíblia menciona o termo ovelha,
e nos compara a ovelhas, e saiba que ela faz isso muitas e muitas vezes, isso não é bem um elogio. Não é tipo assim, ah, que bonitinho, a Bíblia está nos chamando de ovelhas, que fofinho. Não é nesse sentido. Veja, ovelhas não são animais inteligentes. Ovelhas não são fortes. Ovelhas não são intimidadoras. Quantas vezes você já ouviu no telejornal o repórter falar, e atenção, ataque de ovelhas em Contagem, deixou um ferido e um em estado grave. Ou então, quantas vezes você já viu no portão da casa de alguém, aquela placa com os dizeres bem grandes, cuidado, ovelha feroz. Não, né? Porque ovelha não é um animal intimidador. Elas não têm nada de impressionante. Para falar a verdade, elas são animais medrosos e um dos únicos do mundo que não consegue se defender dos seus predadores. São animais sujos que vivem infestados de moscas. Interessante que elas têm um estômago muito grande. Elas têm um estômago muito grande. E elas ficam comendo o dia inteiro. Comendo. Aí para dormir, acorda, volta a comer. E de noite elas costumam brincar, olha só que brincadeira. Elas costumam brincar de dar cabeçada uma das outras. Ficam dando cabeçada, assim. Cabeçada. E nessa brincadeira, vez ou outra, uma cai de barriga para cima. E aí não consegue se levantar, né? Pesadona, fica só com a patinha assim. E aí, como elas não conseguem se levantar, elas acabam morrendo. Porque o estômago delas comprime os pulmões. Por isso que é necessário o pastor de noite dar uma vigiada lá e levantar aquelas que estão caídas. Além disso, uma ovelha não sabe diferenciar uma relva boa de uma venenosa. Então, somente os olhos de um pastor podem discernir isso e indicar a ela o alimento que ela deve comer. Ou seja, são animais totalmente dependentes de seu pastor para sobreviver. Elas necessitam de cuidado constante. E o nosso Pai, de uma forma humilde, nos diz: eu sou o pastor e você é a ovelha. O ser humano ele tem a tendência, né, de, com toda a sua inteligência, com toda a sua esperteza, com todo o seu poder, acreditar que ele é um lobo, né? Nas nossas cabeças nós somos lobos, mas não. Na verdade, nós somos ovelhas. E nós temos um bom pastor. Isso é uma notícia maravilhosa. Por quê? Porque no processo de reconhecer que eu sou uma ovelha, eu também posso ter a certeza no meu coração que toda a glória, por tudo que acontece de bom na minha vida, vai para o nosso pastor celestial, e não para mim. Então eu quero falar sobre isso essa noite, e eu dividi a mensagem em 2 pilares. Nós vamos ver a perspectiva do que o nosso Pai diz sobre ser um pastor, e nós veremos também a perspectiva da ovelha. O rei Davi, o que ele diz sobre ser uma ovelha. Então nós veremos os 2 lados. O primeiro lado, o lado do Pai, é Ezequiel 34. Nós já lemos os versículos que acabamos de ler. Observe nesses versículos que o Pai, ele diz para o seu povo, né? Ele considera o seu povo importante para ele mesmo. E isso foi uma escolha dele. E não porque nós, né, o seu povo, somos dignos de alguma coisa, porque nós não somos. Mais uma vez, repito, nós somos ovelhas. Então, ele escolheu nos fazer importantes para ele. O Senhor diz: você é precioso para mim. Você é precioso para mim, isso mesmo. Você aí que está me escutando, saiba que você é precioso, que você é preciosa para Deus. Quando o nosso Senhor fala que Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas, eu quero que você saiba que com essa afirmação, Ele está dizendo que nós pertencemos a Ele. Então esse é o primeiro ponto, nós pertencemos a Deus. Observe no versículo 11. Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscarei. Nos primeiros 10 versículos deste capítulo, nós vemos Deus falando através do profeta Ezequiel, sobre como os pastores de Israel, os pastores terrenos, né? Os líderes políticos, os líderes religiosos, sobre como estes pastores
falharam miseravelmente com ele. Eram líderes que enxergavam as ovelhas como uma oportunidade de ter algum proveito. Eles feriram as ovelhas, eles enganaram as ovelhas, separaram o povo de Deus. Fizeram tudo o que um pastor nunca deve fazer com as suas ovelhas. Por isso, nesses 10 primeiros versículos, Deus diz: pastores de Israel, eu estou por aqui com vocês. Eu não vou permitir mais que o meu povo se torne a presa de vocês. Eu vou interferir. Eu vou afastar vocês do meu povo. E na ausência desses pastores humanos, né, Deus diz ao povo: agora eu vou pastorear vocês. Eu vou cuidar de vocês, vigiar vocês, sustentar vocês. Na verdade, vejam, essa era a intenção do Senhor desde o início para com Israel. Mas a gente sabe que décadas antes, séculos antes, o povo falou assim: Senhor, nós queremos um rei. Nós queremos que um homem seja nosso rei. Deus falou: bem, essa não é a forma que eu pretendia, mas vocês estão pedindo, eu vou dar a vocês um rei. E aí, séculos depois, nós vemos os israelitas expulsos de sua terra, em estado de cativeiro, né, capturados por um povo inimigo, e agora Deus levanta a sua voz, através do profeta Ezequiel, e diz: eu vou cuidar pessoalmente desse assunto. Vocês significam algo para mim. Agora para pensar comigo por um minuto. Nós estamos acostumados a pensar que somente quando tudo vai bem na nossa vida, seja na área espiritual, profissional, sentimental, financeira, é que Deus está por nós. É que Ele está pessoalmente comprometido em ser o nosso pastor. Mas Israel estava em estado de cativeiro. Israel estava no pior estado que ele poderia estar, na lama. Não tinha nada para oferecer ao Senhor. E nesse contexto, Deus diz: na sua miséria, na sua perda, eu vou me comprometer com vocês. Eu vou derramar a minha misericórdia e as minhas bênçãos sobre vocês. Nós chamamos isso de graça no vocabulário do Novo Testamento. Chamamos de bondade de Deus. Favor imerecido que foi dado por meio de Jesus Cristo. Então Israel se torna algo pessoal para Deus, ao dizer, né, que ele seria o pastor agora. Mas perceba também o quanto essa declaração ela é cheia de propósito. Não é só um título, pastor. Deus se autodeclara pastor do seu povo e há um propósito nisso. Vamos ler o verso 12. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Ou seja, ele está procurando por elas, inspecionando, contando cada uma delas, né, para ter certeza que cada um está presente. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Vamos fazer uma pausa aqui. Não nos esqueçamos que Deus está falando a um povo que foi expulso de sua terra, que era herança. Eles não estavam mais na terra prometida. Eles pecaram. Eles se rebelaram. Perderam a bênção. Perderam o benefício do pacto que fizeram com Deus. Alguma vez você já se sentiu assim, meu querido? Sentiu que você falhou com Deus de uma forma tão pesada, de uma forma tão severa, que o peso dessa falha te despedaçou por dentro e te deixou tentado a pensar que você nunca mais iria se recuperar dessa situação, que as coisas nunca mais iriam voltar a ser como antes, que Deus está tão zangado com você que Ele nunca mais irá derramar as bênçãos dele sobre você, né? E aí a gente começa a se perguntar: por que eu fiz isso? Por que eu cometi tamanho pecado? Tamanha falha? Por que eu escolhi este caminho? Eu conheço a palavra, eu conheço a mensagem, mas por que ainda que eu fiz isso? E aí você pensa: bem, eu tenho que ir atrás de Deus, né? Eu preciso procurar por Ele, porque
do jeito que está, ele deve estar querendo se afastar de mim. Só que Deus diz, não, não, não. Você não precisa me procurar, porque eu sei bem onde estou, eu não estou perdido. Eu vou até você. Eu vou até o mais distante dos lugares, se for preciso. Você pode correr, você pode tentar se esconder, você pode fingir que não me conhece, você pode tentar viver um estilo de vida de alguém que não me conhece, mas eu vou até você e vou encontrá-lo, porque você pertence a mim. Amém? E novamente isso é graça, meus queridos. Os versos 13 e 14 dizem, eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto, nos montes de Israel. Deus está literalmente dizendo, eu vou levar vocês de volta ao lugar que eu planejei para vocês. Vocês se rebelaram contra mim, mas se tornaram humildes nessa nova terra. E eu vou levar vocês de volta. E quando eu fizer isso, eu vou aprisionar vocês até que vocês se tornem gratos. Foi isso que Deus falou? Não. Deus em nenhum momento ameaçou eles. E quantas vezes a gente pensa que é isso que Deus faz com a gente, né? Que quando falhamos com Ele, mesmo que a gente se humilhe, mesmo que a gente peça perdão, Ele vai se afastar e manter as bênçãos dEle distantes de nós. Esse não é o agir de Deus. Esse não é o modo que o pastor opera com suas ovelhas. Ele diz, eu vou levá-los de volta ao lugar que eu preparei para vocês. E vou alimentá-los. Eu vou cuidar de suas feridas. Eu vou abençoá-los novamente e levá-los aos montes de Israel. E não qualquer monte, aos montes de Israel em lugares altos. Onde vocês poderão me adorar. E eu poderei atender às suas súplicas. Um lugar onde vocês descansarão e serão protegidos, livres de qualquer ameaça. Nós chamamos isso de promessa de Deus. E vejam, toda vez que Deus faz uma promessa nas Escrituras, essa promessa se torna um desafio para nós. O desafio é se nós vamos acreditar nela ou não. Por exemplo, nós estamos acostumados a ouvir que a verdade liberta, certo? Jesus disse que a verdade nos libertará. Mas isso implica em uma condição. A verdade por si mesma, ela não vai te libertar. Você precisa acreditar na verdade para ser liberto. A verdade do Evangelho está em todo lugar, agindo, mas muitas pessoas não estão sendo libertas. Ou seja, a verdade por si só ela não vai libertar ninguém, a não ser que a pessoa diga, eu creio nessa verdade, eu quero ser liberto por ela. Então nós vemos Deus de novo e de novo fazendo promessas maravilhosas para o povo, para um povo não merecedor. Por quê? Porque aquele povo era prioridade para ele. Verso 15 e verso 16. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Veja, o nosso Deus, ele é um Deus que ele é atraído pelo mais vulnerável, pelo perdido, pelo desamparado. Ele é um pastor que vai até os 4 cantos do mundo, atrás daquela ovelha perdida, e deixa as 99 lá protegidas a salvo. O bom pastor diz, vocês fiquem aqui, sentadinhas, descansando, enquanto eu vou até os 4 cantos do mundo, porque eu tenho uma ovelha perdida que pertence ao meu rebanho, e ela faz parte do meu propósito, e ela é prioridade para mim. Então eu irei atrás dela. Talvez você seja essa ovelha perdida aqui, hoje à noite. Talvez você pense, eu não pertenço mais ao rebanho, eu não sou bem-vindo ao rebanho.
a minha vida, as minhas escolhas me afastaram do rebanho. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, o nosso pastor, está procurando por você. O pastor diz que você é precioso, diz que você é amado. Ele diz que está indo até você, vai te carregar em seus braços de graça, como nós cantamos, por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, por meio da fé no santo nome do Senhor Jesus. Ele quer te levar de volta ao rebanho. Isso nós chamamos de amor. Isso nós chamamos de amor. E sobre amor, nós somos chamados a pregar o evangelho com amor, não é verdade? E amor, ele não é definido, biblicamente, como eu tentando fazer você se sentir bem. Não. Esta é a definição de amor que a nossa cultura ensina. Se você me ama, você tem, que tentar fazer com que eu me sinta bem. Então, me ame, me ame, me ame. Faça com que eu me sinta bem. Mas não é isso que a Bíblia fala. Amor é buscar o bem maior. Amor significa reconhecer no outro a mesma dignidade que há em você. Significa oferecer ao outro o mesmo cuidado e consideração que você dedica a si mesmo. Não necessariamente fazendo o outro se sentir bem consigo mesmo. Então, muitas vezes eu vou discordar de você, muitas vezes eu vou falar coisas que você não queria ouvir, mas ainda assim eu estarei te amando. E eu consigo ver hoje, claramente, muitas pessoas que outrora serviam a Deus, mas que hoje vivem em um estilo de vida que não agrada a Ele. Essas pessoas são ovelhas perdidas, estão feridas, estão machucadas. E o Senhor está dizendo que não vai atirar nas feridas, que não vai erradicar as feridas. Ele vai até elas, vai encontrá-las e em sua misericórdia, em sua graça, em seu amor, vai carregá-las e trazer de volta ao rebanho. E é por isso que a gente não pode julgar nem condenar ninguém, meus irmãos. Nós não temos esse direito, ovelha julgando ovelha, ovelha condenando ovelha. Sendo que o nosso pastor está disposto a resgatar aquelas que estão perdidas. Ele diz, eu vou trazê-las de volta com as suas feridas, com as suas cicatrizes, com os seus problemas. Então, não importa como você está, nem onde você está. Deus, o nosso pastor, Ele sempre vai estar procurando por você, com compaixão, com misericórdia, para trazê-lo mais perto dEle. Religião te afasta dEle. As coisas mundanas te afastam dEle. Mas a graça nos lembra que Ele está incansavelmente querendo se aproximar de você e te resgatar. Essa é a perspectiva do nosso Pai, do nosso pastor. Nós pertencemos a Ele, nós somos partes do propósito dEle e nós somos prioridade para Ele. Agora que já vimos a visão do pastor, eu quero te mostrar a perspectiva da ovelha. Como é que uma ovelha pensa? O que é que o rei Davi diz sobre ser uma ovelha? No Salmo 23, acho que é conhecido por todos aqui, Salmo 23 é muito especial para mim. Eu lembro quando eu era adolescente, eu aprendi ele pela primeira vez. Eu decorei através do meu pai, que era professor da escola bíblica, professor dos jovens. E na oportunidade eu estava assistindo a aula e ele disse, hoje nós vamos decorar o Salmo 23. E a aula não terminou enquanto todo mundo não decorou os 6 versículos. E eu aprendi na marra os 6 versículos e guardo eles no coração até hoje. Salmo 23, ele foi escrito pelo rei Davi, e quando a gente fala sobre Davi, é fácil vinculá-lo às grandes qualidades que ele tinha, não é verdade? O cara era um rei, o cara era um guerreiro, músico, compositor, poeta, romântico, conquistador, se bem que um pouco até demais, conquistador um pouco até demais. Ele era realmente o cara. Mas você sabe o que é que Davi fazia antes de ser rei? Como é que ele começou? Muita gente não lembra. Ele era o filho caçula de Jessé, o filho que foi negligenciado, o filho que foi esquecido pelo próprio pai, por ser jovem demais. Todos lembram aqui da história, O profeta Samuel procurou Jessé para ungir um de seus filhos como rei, no lugar de Saul.
Davi nem tinha sido escolhido para estar na seleção, porque o pai dele não acreditou que, por ele ser o mais jovem, ele seria escolhido. Aí Samuel disse que um dos garotos seria escolhido, mas nenhum daqueles que estava ali. Aí ele perguntou: Jessé, você não tem outros filhos? Bem, a gente tem Davi, mas ele é um dos pastores, deve estar cuidando das ovelhas agora. Chama o rapaz para cá. E a gente sabe, no final da história, Davi foi ungido rei. Mas ele era um pastor de ovelhas antes de ser rei. Então, quando você tem posse desse conhecimento, a leitura do Salmo 23, ela torna-se ainda mais significativa. Ela ganha outro contorno. Eu quero que você me acompanhe na leitura desse belíssimo salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Eu quero destacar 4 coisas na fala de Davi. Primeira, Davi louva a Deus pela provisão do seu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Perceba que quando Davi chama Deus de pastor, ele está trazendo o Senhor à esfera existencial. O uso do pronome possessivo meu, o Senhor é o meu pastor. O uso do pronome que é usado por Davi, nos transmite uma ideia de intimidade, nos transmite uma ideia de comunhão. Se o Senhor é o meu pastor, eu posso descansar, mesmo sobre as águas turbulentas, porque não vai me faltar paz, porque não vai me faltar segurança, provimento e amor. Todas as nossas necessidades serão supridas, porque o pastor jamais faltará com a sua responsabilidade. Então Davi está dizendo, olha só que interessante, eu sei o que é ser um pastor, eu era um, mas o Senhor é o meu pastor. Eu sei tudo sobre cuidar de ovelhas, mas é o Senhor quem cuida de mim. Ele me provê, Ele me abastece, e Ele vai providenciar o necessário para mim. Deixa eu te perguntar, você já se alimentou essa semana? Você tem roupas em casa para vestir? Você tem um lugar onde passar a noite, uma cama para dormir? E dinheiro no banco? Pelo menos um pouquinho a gente tem, não é? Eu sei que no nosso país, muita gente vive na miséria, e isso é lamentável. É um problema social e precisa ser combatido e erradicado. E a maioria de nós nunca vai saber como é viver numa situação dessa. Mas a maioria de nós, na verdade, tem mais do que o suficiente para viver. Deus, Ele nos dá o que nós necessitamos e ainda um pouco do que a gente quer. Então, me deixe lembrá-lo. Se você respondeu as perguntas que eu fiz, você não está em estado de necessidade. Você não está em estado de falta. O seu pastor, ele está suprindo as suas necessidades. Está cuidando de você. E ele sabe o que está fazendo. Ah, mas Deus não me dá tudo o que eu quero. E que bom, porque se Ele desse tudo o que você quer, Ele não seria Deus. Ele seria um gênio da lâmpada, um escravo, um servo seu. E não esqueçamos, nós somos os servos, Ele é o Senhor. Tem gente que está esquecendo disso. Deus, muitas vezes, meus irmãos, Ele irá reter aquilo que você não precisa. Mesmo que às vezes você implore por essas coisas. Mas Ele, saiba disso, Ele está te dando exatamente o que você precisa. Ele retém as coisas que você acha que precisa. E Ele vai fazer isso até que você seja grato pelas coisas que você realmente precisa e dê a Ele louvor por tudo que Ele tem feito e te dado. Amém? Davi diz, eu não estou em estado de necessidade. O meu pastor,
supre as minhas necessidades. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia a águas tranquilas. Uma das coisas mais interessantes sobre as ovelhas é que elas adoram estar, ou melhor, elas odeiam estar próximas a águas turbulentas, águas agitadas. Elas detestam isso porque isso assusta elas. Não tem como você fazer uma ovelha se deitar e descansar perto de águas agitadas. Ovelhas só descansam depois de se sentirem seguras, né? Sem temores e sem fome, né? Como eu falei, elas comem bastante. Então, o que o bom pastor faz é o quê? Ele vai levar o seu rebanho para as boas pastagens, né? E para onde elas possam se alimentar, encher a barriga, e onde elas possam beber em ribeiros tranquilos, porque sabe que elas temem águas revoltas. Tem mais, ovelhas são míopes, isso mesmo, elas só enxergam até 8 metros à sua frente. Ou seja, além de medrosas, além de nada intimidadoras, de fracas, são quase cegas. Elas não têm senso de direção. Os pastores da Palestina, costumam conduzir as suas ovelhas por meio de trilhas. Por isso, né, durante a ida até o lugar de descanso, elas confiam unicamente em quê? Na presença do seu pastor, na proximidade do pastor. Porque elas são quase cegas. Quando elas chegam no lugar de descanso, aí sim o pastor pode se afastar e elas ficam mais descansadas. Quando as circunstâncias da nossa vida não fornecerem a você a possibilidade de você descansar, o fato de que o seu pastor celestial está perto de você, junto de você, proverá esse descanso. A pergunta é, esse descanso é suficiente para você? Davi diz, absolutamente. Absolutamente. Versos 3 e 4. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso significa que Ele sabe, o nosso Senhor sabe onde Ele está nos levando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Vejam, essas são palavras vindo de uma ovelha. Não é o Senhor falando aqui. É uma de suas ovelhas confessando, sim, eu sei que o Senhor cuida de mim. O Senhor sabe aonde está me levando. Eu posso não saber onde o Senhor está me levando. Não é o meu trabalho saber. Não é o meu trabalho saber o meu destino. O meu trabalho é apenas segui-lo e confiá-lo. Irmãos, quantas vezes nós já questionamos nosso Deus, exigindo que Ele revele aonde Ele quer nos levar nessa vida. E nós fazemos isso, né, até mesmo antes de nos comprometermos a Ele. Deus, eu ficaria muito feliz em me comprometer e em seguir o Senhor, mas eu estou aqui com alguns advogados, contratei alguns advogados, e a gente quer exigir que o Senhor nos conte, ponto a ponto, sílaba a sílaba, palavra a palavra, exatamente a que eu estou me comprometendo. Isso não é fé. Isso não é fé. O que é fé? Fé, eu não sei exatamente aonde o Senhor está me conduzindo, mas eu confio no Senhor. Seja pasto verdejante, seja vale, eu confio em Ti. Isso é fé. Veja, a gente canta isso o tempo inteiro, né? Qualquer que seja o preço, eu pagarei, Senhor. Aonde o Senhor me levar, eu irei. Né? Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos. Se você não vive isso, não cante. Não cante. Pare de cantar uma mentira. Veja, irmãos, Deus é realmente confiável. Mas Ele nunca nos prometeu levar por veredas de facilidade. O versículo diz, veredas de justiça. Por que Ele diz isso? Para o amor do seu nome. Então não se trata da nossa glória, se trata da dele. E quando você o segue por caminhos desconhecidos, Ele nunca perde seu rebanho. Ele sabe exatamente o que está fazendo na sua vida. E pode ser que você que está me ouvindo nesse momento esteja enfrentando adversidades, até mesmo nesse exato momento. E você se desespera na sua mente, no seu coração, por causa desses problemas. E aí você
tenta procurar nas outras ovelhas alguém para te ajudar, mas isso não adianta. Por quê? Porque quando o problema é na alma, nenhuma outra ovelha pode te ajudar. Nenhuma outra ovelha pode restaurar a sua alma. Nenhuma outra ovelha pode fazer você descansar. Por quê? Porque todas elas estão seguindo o mesmo pastor. É ele quem sabe o caminho. Então Davi está dizendo, eu posso não saber o caminho, mas o meu pastor está me levando para lá. Eu confio nele e sei que será um caminho de justiça. E, consequentemente, significa que é o caminho correto para se estar. A proteção do pastor. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Olhe para a primeira parte do versículo. Na presença dos meus inimigos. Agora olhe para o final do versículo. O meu cálice transborda. A gente não costuma relacionar essas duas coisas com muita frequência, não é? Nós não costumamos associar o transbordar de um cálice com o fato de os nossos inimigos estarem à nossa frente. A missão principal do pastor qual que é? É levar as ovelhas de forma segura ao local de descanso. Só que até lá, nesse caminho, existem muitos perigos. Penhascos, pedras, buracos. Há os predadores, os lobos, né? Serpentes, escorpiões. Tem também o perigo do terreno. Elas podem cair, quebrar uma perna. É todo tipo de perigo. E Davi está dizendo que o nosso pastor irá preparar uma mesa com tudo que a gente precisa diante dos nossos inimigos, na frente deles. Isso é proteção. Ele nos protege. Unges a minha cabeça com óleo. Durante a vida de uma ovelha, elas são infestadas com todo tipo de coisas. Insetos, vermes, moscas. E isso incomoda demais elas. Elas ficam, né, balançando a cabeça, esfregando a cabeça na terra, querendo que um pouquinho de alívio, né? E em casos extremos de infestação, elas podem até tentar se matar para obter o alívio. O que é que o pastor faz? O pastor pega um pouco de óleo de linhaça e dá para aquela ovelha que está irritada. Então ele põe um pouco de óleo nas orelhas dela, nas narinas dela, esfrega nos cantos dos olhos e algumas vezes também esfrega no topo da cabeça. E isso vai dar uma sensação de alívio para ela. Vai passar aquela irritação que ela está sentindo e vai prevenir que ela sucumba pela infestação. Então, logo que o óleo é aplicado, elas mudam radicalmente o seu jeito de se comportar. Toda a inquietação desaparece e a irritabilidade. Então, a partir de então, elas começam a pastar tranquilas, satisfeitas, em paz, dando pulinhos e tal. Deus, ao ungir a nossa cabeça com óleo, Ele cria uma espécie de proteção, uma espécie de capacete para as nossas mentes e para o nosso raciocínio. Então, o nosso pastor, ele provê tudo o que precisamos para ter uma mente sã. E óleo também, na Bíblia, geralmente é um indicativo simbólico do Espírito Santo, né? E, meus irmãos, é necessário demais nós estarmos na presença do Espírito Santo. Haverá um tempo em que não serão somente as moscas que nos incomodarão. A igreja, ela sofrerá uma perseguição brutal. E quando eu falo perseguição, é perseguição mesmo. E serão tempos de muito sofrimento e muita morte. E se não estivermos revestidos da unção, do poder e da presença do Espírito Santo, nós não sobreviveremos como igreja. E por fim, a promessa do pastor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, nesse momento, ele chega ao ápice do cuidado de Deus na sua vida. Ele finaliza o salmo ampliando a intimidade do relacionamento, onde ele se descreve não somente como uma ovelha. Agora eu não sou apenas uma ovelha, eu sou um amigo. Eu sou um amigo do meu pastor.
e vou morar na casa dele, vou habitar na casa dele para sempre. Ou seja, a ovelha do Senhor Jesus, ela tem um futuro glorioso. Depois que a sua jornada terminar neste mundo, depois que a nossa jornada terminar neste mundo, nós iremos habitar na casa do Senhor para sempre. A morte, ela não irá nos separar do nosso Deus. Nada irá nos separar, nem a morte. Deus preparou um lugar, uma casa, eu gosto de chamar de pátria. O céu é a nossa pátria, que está lá, é o nosso destino, esperando por nós. E quando chegarmos lá, nós estaremos para sempre com Ele. Nós reinaremos com Ele e iremos desfrutar da sua companhia para sempre. E num lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá doenças, não haverá mortes. Veja, a ovelha chegou num nível de intimidade tão grande com seu pastor, que agora ela irá morar na casa dele para sempre. Percebem como esse salmo é belíssimo? Percebe quando você tem posse desses conhecimentos, você acaba tendo outras interpretações dele e tantos ensinamentos, né, que tanto o Salmo 23 quanto Ezequiel 34 nos trouxeram nesta noite. Para resumir, esses são os 7 fundamentos do relacionamento entre o pastor e suas ovelhas. A partir da perspectiva do pastor, a ovelha pertence ao pastor, a ovelha faz parte do propósito do pastor, a ovelha é prioridade para o pastor. A partir da perspectiva da ovelha, nós observamos que as necessidades da ovelha são providas pelo pastor. A ovelha é confortada pela presença do pastor. A ovelha é protegida pelo pastor. E a ovelha confia na promessa do pastor. Esses são os 7 fundamentos do relacionamento entre o pastor e suas ovelhas. Que Deus possa nos abençoar. Seja uma boa ovelha. Ele com certeza continuará sendo um bom pastor, um excelente pastor, cuidando de você, te protegendo. Agora faça a sua parte. Confie nele. Entregue realmente todos os seus planos, toda a sua vida para ele. Ele é o seu pastor, ele está te conduzindo. Nós não sabemos bem onde será o lugar de descanso, mas sabemos que é um lugar de descanso. Não sabemos quando chegaremos lá, mas sabemos que ele está conosco e a presença dele nos conforta. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso pastor, nós somos tuas ovelhas, Pai. E o Senhor cuida de nós. Muito obrigado por ser um bom pastor, um excelente pastor. Muito obrigado por cuidar de nós, nos proteger, derramar sua misericórdia e sua bondade sobre nós, a sua graça, Pai. Nós não merecemos, mas ainda assim o Senhor o fez. Por quê? Porque nós significamos algo para o Senhor. E como vimos, nós somos prioridade para o Senhor. Muito obrigado, Pai. Esteja conosco, abençoando a vida de cada um aqui. Derrama bênçãos maravilhosas sobre a vida de cada um, Pai. Muito obrigado mais uma vez por ter me usado para transmitir esta palavra. Esteja conosco para todos sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém.